Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Renata. Mas antes, roda a vinheta. Pessoal, já vou logo perguntando, você já é inscrito no canal? Se não, como assim? Aqui nós temos uma playlist maravilhosa, várias histórias de adoção que falam sobre o amor dos seus filhos para os seus pais e dos seus pais para com seus filhos, de pessoas reais como eu e você. Bem, eu quero deixar aqui um pedido para você que ainda não é inscrito. Aproveitar que o momento é agora, se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, pessoal, compartilhar. Compartilhe com todo mundo que você conhece e até aquelas pessoas que você também não conhece. Coloca no Face, no Instagram, para que esse vídeo venha atingir o máximo de pessoas e que essas pessoas possam também ver que elas podem sim formar uma família através da via da adoção. Quero deixar também aqui uma indicação de vídeo hoje. Hoje eu vou deixar para você que está aí na fila da adoção e que não sabe que você pode dizer não quando seu telefone tocar. O que acontece? Nesse vídeo eu explico direitinho as justificativas que você pode dar e tudo mais. Então é um vídeo muito importante para você aí que é pretendente que está aguardando seu filho aí na via da adoção ou que deseja entrar na fila então. E agora, pessoal, chega de conversa, já vou falar para você pegar um lencinho, você tem um lencinho aí, você vai precisar, porque a história hoje está linda. A Renata relata duas histórias de adoção em uma só, olha só que legal! Duas histórias, porque não vou dar spoiler, né? Mas assista, porque você precisa ver essa história. Além do que, Renata se emociona demais a falar da sua história. E claro, gente, o marido dela também participa. E os dois se emocionam o tempo inteiro. E claro, eu também me emocionei e tenho certeza que você vai se emocionar. Então pega aí o seu lencinho porque você vai precisar, ok? Bora lá então conhecer a história da Renata? Senta que lá vem a história. Tudo bem? Meu nome é Renata. Mas antes de contar a minha história dos meus filhos, eu vou contar a minha história. Como que eu cheguei na vida da minha mãe, para vocês entenderem. A minha mãe teve 2 filhos, homens, e depois não tinha como mais engravidar, né? E o meu pai era caminhoneiro, viajava muito. E um certo dia, minha mãe ficou sabendo de uma criança, lá perto da nossa casa, onde eu moro mesmo. Havia uma criança que estava para adoção, e ela foi visitar. E chegando lá, a hora que ela chegou na casa, estavam fazendo uma novena para ver se alguém ficava com a menina. Antigamente era assim a adoção, né? E ela se sentiu muito tocada, mas como meu pai estava viajando, ela veio embora, né? A minha avó biológica ofereceu para ela, né? Falou que ela não tinha uma menina e perguntou se ela tinha interesse, mas ela não aceitou de imediato não, porque meu pai estava viajando. Veio embora, né? E meus irmãos eram pequenos, um tinha 11 e o outro tinha 8. E ela veio embora com aquilo na cabeça e aí o sininho dela tocou, né? O coração dela tocou. Ela imediatamente, a hora que ela chegou, né, na nossa casa, ela voltou lá e falou com a minha avó biológica que queria a criança, que tinha ido buscar. Entregou para ela, né? Entregou para ela a criança, né? E ela veio embora toda feliz. Meus irmãos, a hora que eu cheguei lá na casa da minha mãe, foi uma festa,
porque meus irmãos eram doidos para ter uma irmãzinha, e aí chega a irmãzinha pequenininha, e foi só alegria. Os vizinhos também participaram, como ela não tinha nada, não tinha enxoval, né, foi de última hora, não fez nada, cada um deu alguma coisa, ajudou com um pouquinho, comprou um brinquedo, comprou uma banheira, comprou uma roupinha, e assim foi, né. Depois que ela me levou no hospital, porque eu estava muito doente, me levou no médico, e fiquei internada alguns dias, ela ficou lá, né, comigo, e foi levando, né. E aí depois ela procurou um advogado, arrumou as papeladas, tava tudo certinho, né, a adoção foi oficializada. Mas antes disso, tem uma parte muito bonita, sabe, que eu vou levar pro resto da minha vida. Meu pai tava viajando, isso tudo aconteceu e meu pai tava viajando. Olha, uma mulher há 43 anos fazer uma atitude dessa sem perguntar ao marido, resolver e se estar pronta, né, para isso. Aí ela, no dia do meu pai ia chegar de viagem, ela me arrumou bonitinha, arrumadinha, colocou ela no meio da cama, pôs as almofadas ao redor e falou para ele que tinha uma surpresa no quarto. E ele era louco para ter uma filha, ele era apaixonado com menina, ele gostava dos meninos também, mas ele era doido para ter uma menina. Então ele chegou no quarto, entrou e viu, né, me viu lá e ficou emocionado e ficou grato, falou com ela que agora o sonho dele estava realizado, que agora ele tinha uma filha. Então assim, fui muito bem criada, no amor, no carinho, apesar dos tempos eram difíceis, mas eu fui muito amada. Hoje meu pai não está aqui mais, mas ele era o meu herói. Devo muita coisa à minha mãe, que me criou, muito bem criada, então eu não tive dificuldade com essa questão de adoção. A minha mãe é negra, é de família negra, meu pai é branco. Então assim, eu cresci no meio da família da minha mãe, fui muito bem acolhida, fui muito amada, tanto a do meu pai quanto a da minha mãe. Tenho orgulho disso, porque eu fui muito bem acolhida. Acho o máximo essa diferença, porque eu tô ali, eu sou da família, eu quero ser igual a eles, eu quero pertencer a eles, então assim, eu fui muito bem acolhida. Então assim, eu cresci com esse sentimento, que quando eu casasse, namorasse, casasse, que eu queria adotar uma criança também, sentir essa mesma coisa que a minha mãe sentiu, né? Aí o tempo passou, eu cresci, conheci uma pessoa muito especial e nós resolvemos casar. Eu casei nova, porque meu sonho era casar, meu sonho era ser mãe. E aí eu me casei, eu tinha 17 anos, faltava pouco para fazer 18. Então, esse aqui é meu marido. Eu sou Marcelo. Nós nos casamos em 2000 e como eu era doida para ser mãe, eu já queria ser mãe de imediato, queria engravidar de imediato. E a Renata, ela, por muito tempo, ela cobrava dela mesma essa questão, né, de ser mãe, e, enfim. Só que eu acho que eu sou um pouco mais paciente e também ela sempre falou sobre isso desde quando a gente namorava. Porém, as coisas não foram absorvidas assim por mim tão rapidamente. E as coisas foram acontecendo, né? Eu até achei que as coisas aconteceriam natural, né? Que a gente teria os nossos filhos, que ela engravidaria e, enfim. Ela sempre falou na questão de adoção, desde realmente quando a gente namorava, isso foi entrando no meu coração. E não que eu tinha alguma coisa contra, não tinha nenhuma discriminação, nada disso. Porém, eu não tinha isso comigo, né? Eu pensava que a gente realmente ia ter os nossos filhos começando pela barriga e, enfim, aí a Renata me chamou para a gente, conversamos para a gente
fazer o processo, né, entrar no processo, e eu até achei que, dando a entrada no processo, que as coisas aconteceriam, ela iria engravidar e ela iria ganhar neném da barriga mesmo, inicialmente, mas não foi assim que aconteceu, graças a Deus, né? Foi de outra forma, mas enfim. Então, aí eu dei entrada nos papéis, né, no fórum, tava tudo certinho, já tava na fila e ficava ansiosa, né, porque eu queria ir o mais rápido possível. Então, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estávamos na fila, o nosso bebê chegou. E nesse meio tempo, a gente sempre continuando, né, a nossa vida de casal e com os nossos desejos, né, eu principalmente, comigo eu pensava que as coisas iam acontecer e a Renata iria engravidar, já que não encontravam nenhum tipo de situação que impediria uma gravidez. Então foi isso que aconteceu. Aí nessa luta, né, para conseguir sermos pais, e tentando, né, e acontece que antes da Renata engravidar, aí chegou o Natan. O nosso bebê. Meu perfil era de 1 até 3 anos, mas chegou um bebê recém-nascido. E assim, foi muito emocionante, porque a hora que ele chegou, a minha mãe estava na minha casa. Então assim, a hora que eu peguei ele nos braços, ela falou para mim que agora eu entendia o que ela sentiu quando ela me buscou. E eu senti, assim, gratidão, porque eu fiquei muito feliz. Era o meu sonho, eu estava realizando um sonho. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não arrependo, porque nós somos muito gratos a Deus. Ele é um filho maravilhoso. Ele nos ensina todos os dias o que é ser cristão, o que é ser mãe e o que é ser pai. Ele já está com 17 anos, namora, trabalha, estuda, vai formar. Então, assim, nós vivemos um dia de cada vez. Vivemos tudo que tinha para viver, que uma mãe que gestou ia viver. Então, nós vivemos isso também. O Natan chegou, quando ele chegou, eu estava trabalhando e o sentimento que eu tive quando eu cheguei em casa, aquele bebezinho, né, no manto, coloquei nos braços e foi um sentimento uma felicidade muito grande e assim. Então, como a Márcia está falando, foi uma emoção muito grande. Não porque era um bebê, porque era um filho que estava chegando, que a gente não escolheu como que veio. Foi o que Deus mandou para nós. Então, nós vivemos aquilo. Foi muito emocionante. E ele foi crescendo em graça e sabedoria. E era uma criança feliz, ativa, parceira. Ele hoje, ele inspira no pai dele, a mesma coisa do pai, tá seguindo os caminhos do pai dele. Então, assim, a gente só tem a agradecer, porque o que seria de nós se não tivesse eles hoje? Quando ele chegou, como eu estava falando, é uma coisa assim, muito emocionante. Eu peguei ele nos braços e um sentimento paterno, uma criança tão inocente, tão anjinho, né? E nós temos 2 filhos, né? Estou até já adiantando, e eu tenho os filhos que eu pedi para Deus. O Natan hoje tem, como a Renata falou, tem 17 anos, é um cara que é um exemplo para mim, é um exemplo dentro de casa, é um cristão. Eu vim de família cristã, nós somos
sempre trabalhamos e vivemos na igreja, nos caminhos, e vivemos o caminho de Cristo, e ele não tem diferença nenhuma com meu pai, que é um cara que eu admiro demais. O Davi, que é o mais novo, nós vamos chegar lá, mas também é a mesma coisa. E, enfim, felicidade indescritível. Não tem nem como eu falar o tanto que eu sinto feliz e realizado com os meus filhos. Não foi fácil. Às vezes fomos criticados, fomos julgados, tem gente que não aceita, tem gente que tem preconceito, mas o que a gente vive hoje, o que a gente viveu durante essa jornada do Natan, é gratificante, que supera qualquer obstáculo que nós passamos, porque não foi fácil. Uma coisa que acontece é as pessoas chegarem perto da gente e falar assim, nossa, o que vocês fizeram é uma coisa muito bonita. E é do tipo que a gente fez alguma coisa que Tá salvando alguém. Salvando alguém, ou do tipo que fez uma caridade. Na verdade, muito pelo contrário. O que acontece com a gente é uma coisa realmente iluminada, uma coisa... É Deus. Que a gente não consegue nem explicar. Porque a graça maior de sermos pais é termos eles com a gente, né? Porque na verdade eles que fazem pela gente, não a gente faz por eles. Um dia a gente casou e pensou em ter filhos. O plano, o projeto que a gente tinha não era dessa forma, né? Mas graças a Deus eu acho que não tinha como e não tinha outro caminho, não tinha outro jeito. Esse realmente era era a maneira que tinha da gente ser pais. Ser família. Né? Da gente construir família. E realmente é uma coisa tão natural que a gente não lembra disso. Sim. Né? Dessa questão, tem gente que fala, pais adotivos. Às vezes eu não nem esse termo para mim, acho que nem existe, sei lá. Mas nós somos simplesmente pais, né? E com a graça de Deus e com a perfeição dos projetos de Deus, com a perfeição que a gente crê em Deus, né? Foi assim que aconteceu e assim tinha que ser. Então, aí eu entrei no e-mail do Marcelo e a hora que eu li, eu falei, é a resposta. Deus está me dando a resposta. Aí eu coloquei sim. O meu sonho era ter uma menina, igual a minha mãe fez. No e-mail perguntava se a gente, como a gente já estava, ainda permanecia na fila de adoção e tinha um tempo que o processo não movimentava, então a maneira que provavelmente uma parte do protocolo do processo da adoção, eles perguntaram se a gente, como a gente permanecia, estava no cadastro, se a gente ainda tinha intenção de adotar outra criança. Aí eu respondi que sim. Aí tava lá, um menino de 1 ano e 10 meses, saudável, da cor parda, e se a gente tinha interesse. Eu queria muito uma menina, mas aí, a hora que eu recebi o e-mail, falei que era a resposta de Deus, que o sininho tinha tocado de novo. E respondi que sim. E liguei para ele falando, olha seu e-mail. Aí ele olhou o e-mail. E eu estava fazendo tratamento para engravidar. Foi aonde eu olhei o e-mail e nessa ocasião, nesse momento da minha vida, eu tinha um problema. Eu estava com um problema de saúde e estava investigando o que era. Era uma questão que eu achava que era estômago, que eu achava que era intestino e que eu estava meio muito preocupado. E quando a Renata falou que sim e me perguntou, Aí era o sim. Aí ele perguntou assim, tem certeza? Você vai parar o tratamento? Aí eu falei, vou parar o tratamento. E como eu estava achando que eu estava doente, aí respondi que eu estava doente, eu
eu conversei com Deus e falei com Ele que era assim e que Ele ia cuidar da minha vida e dos meus filhos para que eu pudesse cuidar dos meus filhos. Então, respondemos que sim, mas eu tinha certeza que ia ser meu. Mas a gente fica inseguro. Será que vai ser meu mesmo? Será que vai chegar em mim? Será que eles vão ligar? E fiquei com aquele papel lá do e-mail, imprimi, mostrava para todo mundo, e naquela alegria que o Natan ia ganhar um irmão, e pensando, né, se ia chegar na gente. Então aí passou uma semana. Parece, as coisas demoraram, mas foi muito rápido. Aí aconteceram, os processos foram acontecendo, e até o dia que eles nos chamaram para ir buscar o Davi. Sim, aí ligaram, parabéns, Renata, você é mamãe. Amanhã é o dia que você vai buscar o seu filhinho. Antes disso ainda teve algumas coisas no meio do processo, mas resumindo foi isso. E a gente foi pro fórum e tivemos com o juiz. Sim. Com o juiz. E a gente fez todo o processo, o trâmite ali, e o pessoal do abrigo nos acompanhou e nos levou lá no abrigo. Psicóloga. O pessoal a psicóloga, assistente social. A gente chegou lá no abrigo e aí o coração, né, a gente nem sabe descrever, eu não sei descrever o que acontece, porque realmente eu fico meio aéreo, meio sério, não sei. Mas eu lembro muito bem quando eu estive lá, que elas conversaram com a gente sentou na sala, e aí falaram, não, então vamos buscar o seu filho. Aí ele veio com, eu não me lembro o profissional que era, foi buscar ele e veio conversando lá de longe, uma vozinha muito, eu lembro até hoje, uma vozinha muito, não sei, meio angelical, e ele veio falando. Ele chegou, me abraçou, e chamou ele de papai, de imediato. Chamou de pai. E eu ainda com receio se ele ia chorar, porque ele era pequenininho, era um toquinho de gente, um menininho que falava, que andava. Ele era um bebê, mas... A gente foi convivendo com ele e viu, era um guerreiro. E com esse primeiro contato que a gente teve com ele, eu fiquei muito emocionado. Eu já tinha um filho que é uma bênção, aí ele chega outro, que é o Davi. Abracei ele é muito carinhoso, me beijou muito. E a gente foi pro carro, estava meio assustado, apesar de ele ter passado por algumas situações que depois a gente conhecendo a história direitinho, a gente ficou meio que, sei lá, meio assustado da história, mas ele enfrentou muita barra, a vida dele não foi fácil. Não foi fácil. Mas nesse dia ele ficou assustado, a gente foi de carro e ele não achava um jeito, parece que... Com medo, assustado, mas as coisas foram acontecendo, eu fui conversando muito com ele e chegamos, levamos ele para a casa da avó dele. A primeira pessoa que encontrou com ele depois da gente foi o meu menino, o rapaz, o Natan, e a minha sogra. E quando a Renata chamou o Natan e falou que o irmãozinho... Ele ajoelhou e falou, obrigado, meu Deus, até que Quando enfim. ela falou que o irmãozinho dele tinha chegado, ele viu Davi e foi muita emoção. Agradeceu a Deus, ajoelhou e iniciou assim. E aqui é menininho pequenininho, que não mamava mais mamadeira, que estava quase tirando a fraldinha,
que anda para todo lado, pega água no filtro e foi uma festa. Aí E a gente até pulou, né, uma parte da história. Eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, mas a história é longa. Sim. E a gente tenta resumir, mas não dá conta. Da mesma maneira que foi a recepção, a acolhida que o Natan teve, que foi uma festa muito grande. Ninguém deu conta de trabalhar. Chegou, ninguém trabalhou na família, a família não é pequena, e festa foi num dia de semana. E a mesma coisa, a história repetiu com o Davi, que o pessoal ficou muito feliz, acolheu de braços abertos. Meu pai é um cara muito caridoso, minha mãe é uma santinha, muito calma. E vieram todo mundo aqui para casa e foi uma festa. Todo mundo muito feliz e ele sentiu, o Davi sentiu. E o Natan era muito pequeno quando ele chegou, mas com certeza ele sentiu também. A bênção que foi, a família que ele chegou, né? E eles foram muito bem acolhidos na família. Ninguém lembra, né, que são do coração. Ninguém fala, ninguém lembra. Então é a mesma coisa. A minha mãe um dia disse para mim que não tem diferença. Hoje o Davi está com 10 anos, o Natan com 17, o Davi chegou com 1 ano e 10 meses. Ele fez 2 aninhos aqui na nossa casa. Fez o primeiro, ele faz 2 aniversários. O aniversário do dia 20 de setembro foi quando ele apareceu nas nossas vidas. Chegou para nós. É o nascimento dele na nossa família, que fica no nosso coração. E 29 de outubro, que é a data de natividade dele. Então, ele já chegou, o 2º ano dele foi comemorado aqui em casa, uma festa muito grande. E eu sou grato a Deus, né? Essa questão de paternidade e maternidade, eu simplesmente não sei, não dá para me saber, e acredito que não tenha diferença nenhuma, porque eu sei que existe pai e mãe, e esses são detalhes que para a gente não importa. Teve algumas passagens na vida da gente, isso aí, às vezes para as pessoas que têm essa intenção no coração de estar entrando na fila de adoção e iniciar o processo, a gente realmente teve alguns desafios, né, com a criação, que isso é toda natural, tem. Qualquer família vai ter, enfim, sendo de uma forma ou de outra, são coisas que acontecem com pais e filhos, né? E, assim, a aceitação com as dificuldades é uma maneira muito forte, a gratidão e a aceitação, né? Porque eu acho que nada nesse mundo, as graças que a gente recebe vêm muitas das vezes por provações e sacrifícios e perseverança. Então acontece. Agora, outra coisa também que acontece, com a gente também aconteceu, comigo é tranquilo, não me abala, não reflete em nada na minha vida, mas tem pessoas que às vezes, até pessoas próximas, às vezes, pode até colocar mal, tem algumas que falam, às vezes, por infelicidade e, sei lá, maldade, mas a gente já ouviu algumas coisas. São coisas também que não tem que afetar na vida da gente, porque para mim não faz diferença nenhuma, só me faz fortalecer, mas às vezes tem pessoas que têm a sensibilidade e que afeta. A Renata, por exemplo, fica mais frustrada, angustiada por algumas coisas, mas são coisas que a gente enfrenta, né? E para mim não é nada, para mim é felicidade pura, né? Tem as dificuldades de pais e filhos e de família, mas para quem tem essa intenção no coração, não desiste, siga adiante e vai com fé, com força, com perseverança, que é uma bênção, porque eu não sei o que eu seria sem os meus filhos, e Deus me deu os meus filhos do jeito que realmente, como eu estou falando sempre aqui,
sempre como eu sempre quis. E na verdade eu até falo de vez em quando, vez ou outra, às vezes, muitas vezes eu falo que eu tenho a vida que eu não mereço, os filhos que eu não mereço, porque para mim são os filhos de Deus no meu coração, na minha vida. Sim, eu também sou muito grata. Tem alguns desafios, mas com Deus a gente passa por eles. A gente procura ajuda, tem acompanhamento, igual o Marcelo falou que ele tem TDAH, então ele tem acompanhamento com a psicóloga, tem ajuda na escola. Então, assim, Deus deu para nós, mas Deus deu também as ferramentas. E para quem, né, tá com essa intenção no coração, vai em frente, realmente vai ter as dificuldades, os desafios, a conquista, enfim, vai em frente, confie em Deus primeiramente, porque a gente erra o tempo todo. A gente erra o tempo todo. Os nossos acertos é quando a gente deixa Deus agir. A gente como instrumento, Deus agindo na pessoa da gente, no pai, na mãe, que vem os acertos. Porque quando a gente deixa o orgulho, o desespero, alguma coisa nesse sentido, agir, aí alguma coisa pode dar errado. Então, entrega nas mãos de Deus, que é só graça, só bênção. Amém. A gente tem uma parte pequena da história que me marcou demais. Foi o primeiro dia do Davi em casa, e a do Natan também, né? Porque o Natan era pequenininho, dormia no meio de nós dois, eu não deixava ele sair da cama, às vezes ir para o berço, mas eu gostava de ficar muito do lado dele, e eu gostava dele ficar me embolando, me enrolando em mim, colocando os pés, enfim. E foi uma história muito bonita, é um grande companheiro, o Davi, um grande companheiro. E o Davi, quando ele chegou o primeiro dia, eu lembro direitinho que a história dele realmente é uma história muito bonita, do que ele passou antes de até chegar no acolhimento da nossa família, né? Ele chegou, o primeiro banho que eu fui dar nele, eu sempre dou banho, gosto até hoje. O meu rapaz tem 17 anos, eu não dei banho nele com 17 anos, mas é muito fácil eu chegar perto dele, dar um banho nele, esfregar ele. Mas o Davi falou o seguinte, eu fui dar banho nele, fui brincando, conversando, né, a primeira noite. E não tínhamos nada, né? Porque chegou, não tínhamos nada. Nosso vizinho falou, nossa, fazendo festa também, eu tenho uma banheira, inclusive a banheira era cor-de-rosa. Fui levar ele pro banho e fui àquela festa, esfregando, e ele pegava a bucha, aquela coisa. Aí eu fui pegar o shampoo e ia colocar na minha mão, aí ele parou. Parou a mãozinha. Ele parou a mãozinha dele. O Natan, com um ano, 3 anos, eu clavava a cabeça dele. E o Davi parou a mãozinha e eu coloquei o shampoo e ele esfregou a cabeça igual a gente esfrega. A gente que tem, hoje eu tenho 50. Ele tinha 1 ano e 10 meses, ele lavando a cabeça. Eu fui esperar o que ele ia fazer com o shampoo e esfregou como gente grande. Ele, a vida toda, ele foi sempre independente, procura resolver as coisas dele sozinho, ele quer fazer sozinho, ele não deixa pra gente fazer, e queria tomar o banho sozinho, depois foi lá no filtro, pegou o copo, bebeu água, e a gente queria, era um bebê, né? A gente queria dar banho, a gente queria dar mamadeira, e ele já não mamava mais. Como continuamos, dar banho e tudo, mas ele gostava de fazer tudo sozinho, tomar banho na água gelada, água fria, coisa que a Renata, por exemplo, tem medo. E eu não importo muito, mas o Davi chegou em casa, a gente até ficou, estranhou muito, porque ele tomava banho na água fria. E diferente do Natal. Não tinha cerimônia, não, tomava banho dessa forma. E assim, todos dois, cada um com a sua característica, né, com o seu jeito de ser. Para mim, são 2 exemplos que eu tenho na minha vida, 2 companheiros que me ensinam muito. Depois que eles surgiram na minha vida, nasceram na minha vida, eu sou uma pessoa diferente, com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, mas eu me fiquei muito forte. Inclusive, essa questão
o problema que eu tinha, e ele chegou para me curar, porque depois que ele chegou, a saúde aumentou e a gente luta junto e eles... Não é fácil? Não é fácil, não foi fácil, a gente teve um pouco de dificuldade foi um com o Davi, pouquinho diferente do Natan. Ele tem uma personalidade muito forte, ele tem TDAH, mas ele é um cara muito amoroso, como o Natan. Inclusive uma coisa muito que me fortalece muito a todo dia da minha vida, eu vou abençoar os dois e falo, filho, Deus te abençoa, e eles falam, Deus te abençoa, pai. Desde quando os dois estão na minha vida é assim. Eu sou abençoado por Deus através dos meus filhos. Então, essa é a nossa história. São 2 filhos diferentes. Personalidade diferente. Cada um tem um jeitinho de ser. Mas são pessoas muito especiais, muito fortes e muito abençoadas e são exemplo de pessoas. Né? A gente que é adulto tem muito mais efeitos, eu acredito, do que as crianças, mas para mim, não, desde o começo eu estou falando aqui nessa gravação, que não tinha outra forma da gente ser pais. Somos pais com muita gratidão a Deus e sou extremamente, não sei se a palavra é certa, realizado. Vocês usaram o lencinho que eu indiquei para vocês usarem, não usaram? Eu tenho certeza que sim. A história foi linda, né? Emocionante. Muito amor, né? Muito amor desse casal para os seus filhos. Em meio a dificuldades, o telefone toca e eles dizem sim para essa criança. E então, esses filhos transformam essa família, né? Eles conhecem o verdadeiro amor. Lindo, não é? Bem, eu quero convidar você que é mãe, que é pai ou filho pela via da adoção e deseja contar a sua história de adoção real aqui no nosso canal, sendo inspiração para que mais pessoas possam vir adotar, coloca aqui embaixo, eu quero. Eu vou ficar muito feliz em poder reproduzir a sua história aqui no nosso canal. Imediatamente vou colocar o meu WhatsApp para que você entre em contato comigo e nós possamos então montar a sua história e colocar aqui no canal. Bem, por hoje é só. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.